volta à aula, assiste de novo, assiste mais lentamente, pausa, anota. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula de questões aqui do Minha Trena. Mais uma disciplina com a gente aqui, água fria, instalações de água fria. Eu sou o professor Vilas, professor Brother, você já me conhece e também já conhece como é a nossa metodologia. Então, como diz o professor Marcondes, meu amigo, vem comigo nessa videoaula de questões. Vamos começar então a nossa primeira questão. Considerando as partes constituintes de uma instalação predial de água fria, relacione os números com a coluna de definições a seguir e assinale a sequência correta. Então, observe aí que a questão ela traz alguns conceitos que a norma 5626, que é a nossa norma de água fria, traz, né? E aí ela espera, a questão, a banca espera que você saiba os conceitos de cada um. Então, o número 1 é alimentador predial. Decore esse número que a gente vai depois relacionar as colunas lá. Então, o número 1 é alimentador predial. O número 2 é o ramal. O número 3 é o barrilete. 4 é o ramal predial. E o 5 é a coluna de distribuição. E aí? Né, vamos ver quais são as definições que a questão nos apresenta a seguir. Então, vamos lá. Primeira definição aí. Tubulação derivada da coluna de distribuição e destinada a alimentar os subramais. Então, ela sai da coluna e vai para os subramais. Segunda, tubulação derivada do barrilete e destinada a alimentar os ramais. Qual será, né? Terceira, conjunto de tubulações que se originam no reservatório e do qual se derivam as colunas de distribuição, quando do tipo de abastecimento adotado é o indireto. Próxima, tubulação que liga a fonte de abastecimento ao reservatório de água de uso doméstico. E a última, tubulação compreendida entre a rede pública de abastecimento e a instalação predial. Bom, e agora, professor, como é que a gente resolve esse problema, né? Como você, aqui aluno do Minha Trena, iria resolver esse problema? A gente preparou para vocês aqui uma sequência, né? Se você me acompanhar aqui na nossa tela, né? A gente preparou uma sequência para vocês. Imaginem, né? Aí a banca, né? Perguntando qual é a resposta certa, mas o que nós estamos falando é disso aqui. Vamos imaginar uma linha, e essa linha, ela tem uma direção, um início, né, e um final, e cada elemento que eu vou colocar aí é por onde a água passa, tá certo? Então essa linha, vamos dizer assim, é uma espécie de linha do tempo da água, né? Vamos dizer assim, a água passa por esses elementos aí, tá bom? Então o primeiro elemento que aparece é a rede pública, tá? Então partindo do pressuposto que você tem a opção da rede pública, então a rede pública é o primeiro ponto por onde a água vai se originar para poder chegar na sua instalação predial, tá bom? Então a primeira coisa é a rede pública. Mas existe um outro marco, vamos dizer assim, por onde a água vai passar, que é o hidrômetro, que é aquele equipamento que mede a vazão e é responsável pela concessionária saber quanto é o seu consumo e emitir a sua fatura todo mês, tá bom? O hidrômetro. Depois do hidrômetro, nós temos o reservatório, no caso, do sistema de abastecimento indireto, né? Que é o mais complexo aqui. Então, nós temos então o reservatório logo depois do hidrômetro. Depois nós temos mais um marco, que é a coluna de distribuição. Tá? Aparece esse número 5 porque na nossa questão ela foi atribuído a ela o número 5, tá bom? Lembre-se. E o último é o subramal, tá certo? É a última tubulação antes de chegar na peça de utilização. Tá legal? Então, eu crio essa linha do tempo da água, vamos dizer assim, linha geométrica da água, como vocês quiserem chamar isso aí. Para quê? Para que vocês possam entender por onde a água está passando. E isso é importante para a gente definir, então, aqueles conceitos que a norma nos traz, de forma mais clara, de forma mais tranquila, tá bom? Então, voltando comigo na tela aí, como é que nós podemos chamar, né? Entre a rede e o hidrômetro, nós temos o ramal predial, tá certo? Ou seja, a fonte de abastecimento e o primeiro ponto considerado já o início da instalação, que é do hidrômetro para dentro da residência. Então, da rede até o hidrômetro ainda não é instalação predial, tá certo? Isso é apenas a tomada d'água da rede, que seria o que a gente chama de ramal predial, tá certo? Beleza, pessoal? Então, avançando aí, ó, nós temos
Quem liga o hidrômetro ao reservatório, aí sim é o alimentador predial. Lembrando, galera, que esses números que estão aparecendo aí, o número 4 para o ramal predial, é lá da questão, tá? Ela atribuiu o número 4. E o número 1 é o alimentador predial, certinho? Então a gente pode continuar seguindo aí a linha da água. Me acompanhe mais uma vez para a gente seguir o raciocínio. Então nós temos aí o número 3, né, que a norma chamou barrilete. É o que liga o reservatório à coluna, certo? Então, quem liga o reservatório à coluna? O barrilete. Isso aí você já não esquece mais, por causa do esquema que minha treina fez para você. Certinho? É interessante, né, gente? Quando a gente consegue visualizar as coisas de forma mais clara, né, dessa forma. E nós temos quem liga a coluna ao subramal, que é o ramal, chamado ali pelo número 2. Então, vocês percebem que nós temos aí na tela o número 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós temos o alimentador predial. Quem é o alimentador predial? Liga o hidrômetro ao reservatório, certo? Quem é o ramal? Que é o número 2. Liga a coluna ao subramal. Quem é o barrilete? O reservatório à coluna. E quem é o ramal predial, né? É que liga a rede, a fonte de abastecimento, no caso, que é a rede, no nosso caso aí, até ao início da instalação predial, considerada aí no hidrômetro, ok? Então, partindo à frente, nós temos aqui as definições que foram colocadas pela norma, tá certo? E agora vocês têm condições de me acompanhar, vou pegar minha canetinha aqui, para a gente resolver essa questão juntos, vamos colocar o número aí juntos, tá legal? Tubulação derivada da coluna de distribuição, olha, sai da coluna de distribuição e é destinada a alimentar os subramais. Quem é esse camarada? Esse camarada é o ramal, tá, gente? É o ramal, que foi atribuído a ele o número 2. Então, eu vou colocar aí o número 2, tá bom? Vou colocar aqui o número 2. Pronto, número 2 aí, vermelhinho, tá? Para ficar bem destacado. A próxima, tubulação derivada do barrilete e destinada a alimentar ramais. Perceba agora que ele está falando da tubulação que se origina, né, que deriva, aliás, do barrilete e alimenta ramal. Quem é que alimenta ramal? É a coluna, né, gente? Então vamos voltar para cá e vamos colocar aí a nossa coluna que recebeu o número 5. Ok? Número 5. Conjunto de tubulações que se origina no reservatório. Opa, você sai do reservatório, hein? E do qual se derivam as colunas. Ficou fácil, né? A questão anterior já trouxe o nome dele, né? O barrilete. Quando o sistema for o indireto, né? No nosso caso aí, era o sistema indireto, nosso exemplo. Então, o barrilete é o número 3. Então, anota aí comigo o número 3 na terceira. Bom, tubulação que liga a fonte de abastecimento. Quem é a fonte de abastecimento? É aquele elemento de onde começa a instalação. Há um reservatório de água de uso doméstico. Então, quem é a fonte de abastecimento? Teoricamente, é onde tudo começa, lá no hidrômetro, tá certo? Lembrando que a tubulação antes do hidrômetro não faz parte da instalação predial, tá certo? Então, a gente pode chamar a tubulação que liga a fonte de abastecimento, ou seja, após o hidrômetro, até chegar no reservatório de uso doméstico. Esse camarada aí, ele é o alimentador predial, que é o nosso número 1, ok? Número 1. E por último, a tubulação compreendida entre a rede pública, lembra a rede pública lá? Né? E, e a instalação predial, que começa ali no hidrômetro, né, propriamente dito. Então, essa tubulação é chamada ramal predial, recebeu o número 4. Então, vamos colocar aqui o último número que está faltando, certo? E com isso a gente tem o nosso gabarito aqui. Que é o gabarito? É a letra C. C de certo. Tá certo, pessoal? Então, aí está a resposta da nossa primeira questão. Não se esqueçam, esses conceitos eles são muito simples, com exceção do alimentador predial e do ramal predial, que muitas vezes causam uma certa confusão. Lembrar que a tubulação que sai da rede até o hidrômetro, ela não é ainda considerada instalação predial, ela não é particular, vamos dizer assim, ela ainda é pública. Então você está fazendo uma tomada d'água, vamos dizer assim, que é o ramal. Você está fazendo um ramal da rede pública para a sua instalação. Então esse camarada é ramal predial. A partir dali, até o reservatório é o alimentador predial. Tá certo?
Então, com isso, conceito bem fixado, a gente pode, então, avançar adiante. Próxima questão. De acordo com a ABNT, né, NBR 5626, quanto às periodicidades máximas para atividades de manutenção de itens hidráulicos, temos para limpeza de reservatórios e de sistema de distribuição a necessidade de. Aí ele coloca aí, periodicidade semestral, profissional capacitado, periodicidade semestral, profissional qualificado, aí periodicidade anual, profissional capacitado, e aí vai, certo? Aí a primeira coisa que eu gostaria de tratar com os senhores aqui, né, que se vinheta, professor vinheta, né, qual é a diferença, né, entre profissional qualificado, profissional habilitado, profissional capacitado, tá certo? Vamos começar, né, da origem, vamos dizer assim. Profissional qualificado é aquele que ele faz um curso de qualificação numa instituição reconhecida, né? Ele recebe um certificado, um diploma por esse curso. É um profissional qualificado. Exemplo, vocês, engenheiros civis, né? Vocês fizeram a faculdade, né? Ou se você é tecnólogo, você fez também uma faculdade lá, um curso de tecnólogo, né? Ou um curso de bacharelado, se você é engenheiro. E aí você tem ali aquele período, né, numa instituição reconhecida pelo MEC, e você recebe um diploma, né? O seu diploma, o seu certificado, enfim. Ele lhe dá a qualificação, você se qualificou, tá? Você é um profissional qualificado. Profissional habilitado é um profissional qualificado que tem registro no conselho de classe. No caso dos engenheiros, se eu não tivesse registro no conselho de classe, no CREA, né, no Conselho Regional de Engenharia, eu seria apenas um profissional qualificado. Mas como eu tenho o meu CREA, eu sou um profissional habilitado, certo? E agora, o que é um profissional capacitado? O profissional capacitado é aquele profissional que recebe um curso de um profissional que foi qualificado, tá certo? Então, eu, engenheiro, posso dar um curso, por exemplo, de orçamento. Então, esse curso vai ser um curso de capacitação. E o profissional que assistir esse curso de orçamento ministrado pelo professor Broder vai ser um profissional capacitado. Tá certo, galera? Beleza? Isso é fundamental para a gente entender o que vai acontecer agora na nossa questão. Então, vem comigo, como diz o professor Marcondes. Estou gostando dessa frase do Marcondes. Vamos juntos, galera. Juntos aqui. Né? Olha só, a NBR 5626 recomenda na tabela 2, se você abrir a norma lá, você vai encontrar a tabela número 2, tá? Ela recomenda o quê? Ela recomenda que a limpeza dos reservatórios e do sistema de distribuição seja realizada semestralmente, ou seja, a cada 6 meses, tá legal? Você limpa seu reservatório a cada 6 meses? Bom, pergunta, né? Recomenda que seja a cada 6 meses, por profissional capacitado. O cara precisa fazer um curso numa instituição de ensino? Não. Ele precisa ter sido capacitado por alguém qualificado, tá certo? Um engenheiro, um técnico de edificações, pode ter dado ali um curso como é que limpa o reservatório, camarada vai lá. Profissional capacitado, tá certo? Então, isso responde à nossa questão. Vamos voltar para a tela, então, para respondê-la definitivamente. Então, a nossa questão diz assim, que é semestral e o profissional é capacitado. A resposta está na letra A, nosso gabarito. Ok? Perfeito, galera? Perfeito, top, né? Nós esperamos que você tenha entendido, né, que você tenha aprendido, gostado. Se ficou um pouco complicado, volta à aula, assiste de novo, assiste mais lentamente, pausa, anota, tá? Faça um trabalho assim bem completo, que você vai verificar, vai perceber que você vai estar aprendendo cada vez mais, tá certo?